aguardar a galera entrar. Samuel foi o primeiro a entrar. Boa noite, Samuel. Boa noite. Enquanto a galera vai entrando aqui, vou pedir para vocês me darem um feedback do som. Como é que tá o som? Dá um feedback, por favor. Vou pedir para vocês irem mandando esse aviãozinho para convidar os amigos de vocês, todo mundo que pode aproveitar e aprender bastante com esse tema dessa noite. Renatinha já tá entrando, boa noite. Como é que tá o som? Obrigada aí pelo feedback. Galera, eu vou convidando aqui o professor Samuel para a gente começar a conversar sobre esse tema incrível, que é... O som tá ótimo. Obrigada, Renatinha. Boa noite, Felipe. Oi, Samuel, boa noite. Olá, boa Tá me noite. ouvindo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Que bom. Tá ótimo, tá muito bom. Beleza. Vou te apresentar aqui pra galera. Primeiro, só tira uma dúvida minha. É Lodovic ou Ludovic? Ludovic. Ludovic, é. É igual me pergunta, o Knust é Nust ou Knust? É Knust. O K não é mudo, a gente fala o Knust mesmo. Esses nomes diferentes, a gente tem que Diferente, perguntar né? como fala, né? Pessoal, o Samuel é especialista em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa de São Paulo e mestre pela USP de Ribeirão Preto. Samuel, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui juntos. Você prontamente respondeu o meu Instagram. Tá? Eu que agradeço. É uma felicidade e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Eu que Obrigado pelo agradeço. convite. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Samuel, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Queria que você falasse como é que você se apaixonou por esse tema. Agora veio. A internet às vezes dá uma baqueada. Você está me ouvindo? Tô. Tá? O som que saiu do Bluetooth, eu acho. Do meu. Samuel, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Como que você se apaixonou por esse tema que não é tão comum na fisioterapia, mas eu acho que é um tema que está crescendo muito dentro da fisioterapia. Eu acho que é uma área que a gente precisa estudar mais, se dedicar e aprender, porque tem chegado muito paciente, como você falou, nos consultórios. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Tá. Bom, então, mais uma vez, boa noite aí, pessoal. Boa noite, Vanessa. A primeira vez que eu tive contato de fisioterapia e dor de cabeça foi quando eu estava na faculdade. E a minha irmã, ela tinha o diagnóstico de enxaqueca e ela já tinha feito um monte de coisa e não estava adiantando muito. E eu, no quarto ano de faculdade, eu iniciei as minhas formações de terapia manual, né? Terapia manual ortopédica no quarto ano de faculdade. E com o meu professor, né? Não sei se você chegou a conhecer, que era lá de Campinas, o Sérgio Marinzec. Ele era... Hoje eu não sei como é que tá, se ele tá ainda dando curso, mas na época, isso eu tô falando de 2007, eu comecei a fazer a formação dele, ele me chamou para ser monitor dele, né? Porque ele via que eu gostava da área, então, monitor dos cursos, e eu falei para ele, você não poderia avaliar a minha irmã, que tem dor cervical e enxaqueca e tal? Não, claro, traz aqui. E aí eu trouxe ela, eu levei ela para Campinas, e aí ele foi me mostrando algumas coisas assim, que eu falei, não, interessante, então quer dizer que a fisioterapia pode ajudar sim, né? Então, por intermédio da minha irmã, acendeu a primeira luz, assim, né? Ele fez uma manipulação, depois ele orientou alguns exercícios para ela e desde então, nós estamos falando de 2007, minha irmã hoje tem 33 anos, nunca mais teve, né? Então, ela tinha um gatilho importante da enxaqueca dela, que era uma disfunção cervical. Então, ficava alimentando, né, a enxaqueca. Então, naquele dia, acendeu a primeira luz e eu falei, nossa, eu gostei muito desse tema. E aí, ele falava, ó, começa a ler isso aqui. E aí, ele deu o primeiro livro para mim. Ele deu um livro para mim, que era da professora Guanju, que eu sou fã até hoje do trabalho da escola australiana e tal. E no momento que eu queria estudar só sobre dor de cabeça, eu não achava nenhum lugar, né? Então eu fiz primeiro a especialização em ortopedia e traumatologia, mas antes de eu me formar,
eu tive a oportunidade de fazer todos os cursos com o Sérgio Marinzec. Ele me deu a oportunidade como monitor de conhecer vários professores dele da Austrália, a professora Gwenju. Então aí eu fiz a formação da professora Gwenju, depois fui tradutor e intérprete dela quando ela vinha para o Brasil. Então aí eu comecei a andar com esse, eu tive assim a felicidade, né, a oportunidade de estar junto com esses profissionais, mas não tinha uma formação específica, né? Mas aquilo ali já foi despertando em mim. Aí depois eu fiz minha pós-graduação em ortopedia e aí eu descobri que em Ribeirão Preto tinha a pós-graduação stricto sensu que eles estavam estudando muito sobre dor de cabeça, principalmente enxaqueca. E aí eu entrei, aí fui aprovado. E dentro da pós-graduação, a gente tinha que passar pelo ambulatório de cefaleias do Hospital das Clínicas. Então, tem um ambulatório de cefaleias ali toda quinta-feira. Eu tinha que coletar meus pacientes lá, mas eu falei, não vou só coletar, né? E aí eu colei naqueles neurologistas, que era neurologista, dentista, psiquiatra, psicólogo, todo atendendo dor de cabeça, fisioterapeuta. E eles gostam muito da fisioterapia ali dentro, porque eles querem aprender também com a gente, né? E fiz muitas amizades lá e eles foram falando, ó, lê isso, aprende aqui, faz isso, faz aquilo. Então foi lá na minha irmã, né? Começou lá na minha irmã, e aí a minha formação, vamos dizer assim, stricto sensu, foi em Ribeirão Preto, mas toda a minha formação lato sensu começou a partir do 4º ano de faculdade. Eu falei, eu quero trabalhar com isso aqui, né? Então, desde então, é a minha área de atuação e é uma coisa que eu adoro mesmo. Falei muito, né? Não, tá ótimo. Eu conheci o Sérgio Marinzec, foi uma das formações de mobilização neural que eu fiz, foi com ele, fiz outras com o Chakra, com o Butler, mas uma das formações que eu fiz foi com ele. Tive a oportunidade de conhecê-lo também. Muito legal. Eu sempre gosto de saber as histórias dos convidados, porque tem pessoas que estão assistindo que não conhecem, né, o meu convidado, ou não me conhecem porque entraram pelo seu Instagram. Então, eu sempre gosto de perguntar a história do convidado para a gente poder se conhecer um pouquinho, né? Sim, sim, acho claro. muito legal. Quando eu postei lá que ia fazer uma live com você, eu recebi um monte de mensagem, inclusive de um professor, Pedro Paulo, que sempre está aí nas minhas lives, dizendo que fez sua formação, vários alunos meus fizeram a sua formação. Que legal. E eu achei muito legal. Então, e te elogiaram muito, então você está de parabéns, fiquei muito feliz. Obrigado. Queria te dar esse feedback. Obrigado. Então, queria que você começasse a explicar para a gente um pouco sobre os principais tipos de cefaleia. Quais são as cefaleias mais comuns? Tá. A gente pode dizer que são as de rotina do consultório do neurologista e do consultório do fisioterapeuta, são 4. A primeira, que é a migrânia, também conhecida como enxaqueca. A cefaleia do tipo tensional, ou cefaleia do tipo tensão. A cefaleia cervicogênica, que é aquela que vem realmente do pescoço. E a secundária é uma DTM. Né? São as 4, vamos dizer assim, as 4 principais que a gente vê no consultório do fisioterapeuta e também do neurologista. Vez ou outra aparecem cefaleias um pouco menos, vamos dizer assim, menos comuns, como a cefaleia em salvas, né, por exemplo, né? Mas, vamos dizer assim, 90% são essas 4, né? Você fala um pouquinho de cada uma delas pra gente? Vamos lá. Porque tem gente aqui que fez seu curso, mas tem gente que está entrando no mundo da cefaleia hoje. Então, vamos lá. Resumidamente, vamos começar pela enxaqueca. Né? Eu gosto muito de falar em aula assim que tem 3 mitos, né? Que o fisioterapeuta, para começar a aprender a dor de cabeça, ele precisa quebrar 3 mitos. Um deles é que a enxaqueca, ela é um tipo de cefaleia, né? Não são coisas diferentes. Então, o primeiro mito, cefaleia é uma coisa, enxaqueca é outra? Não. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça das mais de uma centena, né? Então, a pessoa fala assim, eu tenho uma dor de cabeça, mas eu também tenho enxaqueca. Não, isso está errado. Né? Você tem enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. É aquela clássica que gera sensibilidade aumentada a luz, som, cheiro. É aquela dor de moderada a forte que você tem, normalmente de um lado só da cabeça, mas pode migrar para o outro lado. Então, tem dias que dói do lado direito, tem dias que dói do lado esquerdo.
ela piora com o esforço físico, ela dá muita náusea, né? E ela é pulsátil. Então, é aquela dor de cabeça forte que pulsa. E, normalmente, o paciente fica incapacitado quando ele está em crise. Então, ele perde festas, ele perde formatura, ele perde aniversário, ele perde dia de escola, ele perde dia de faculdade, de trabalho. Então, é aquela que incapacita mesmo. E existe uma proporção de 3:1, ou seja, a cada 3 mulheres, um homem tem. Ela é aquela que às vezes a pessoa fala assim, a minha dor de cabeça é alimentar. Né? Que na verdade, existem, dentro da enxaqueca, existem alguns alimentos que são gatilhos para a enxaqueca. Então, por exemplo, o excesso de café, o vinho tinto, por causa dos flavonoides, os queijos amarelos envelhecidos, a melancia, né? Então, são alimentos que não é que todo mundo... Melancia? Sabe por que melancia? Existem algumas substâncias na melancia que, segundo os estudos atuais, parecem também ser gatilho. Mas isso é coisa nova, né? Eu nunca ouvi falar de melancia. Exato, é uma coisa relativamente nova que tem se discutido e não é todo mundo que tem. Uma coisa bem interessante de falar é que não é que você nunca mais pode comer melancia, nunca mais você pode comer um queijo amarelo. Na verdade, é que o paciente tem uma sensibilidade aumentada a isso. Você pode, por exemplo, se você toma 4 xícaras de café, tem que tomar 2, por exemplo. Né? Então, é uma exposição gradativa àquele alimento. Você sabe que tem uma sensibilidade aumentada, então não abusa. Antigamente fazia uma dieta muito restritiva, hoje não se faz mais isso. Né? Já a cefaleia tensional é uma cefaleia mais leve, aquela dor de cabeça que o paciente passa o dia com ela, toma um remedinho analgésico, anti-inflamatório, então ele convive com ela. A gente fala que ele só procura tratamento para cefaleia tensional quando a coisa está feia mesmo, quando realmente está atrapalhando. Mas, de uma forma geral, ela é de leve a moderada. É aquela dor de cabeça que aperta, né? Impressão, tá? Parece um cinto amarrado. E a palavra tensional denota isso, que o paciente sente tensão, né? Pericraniana, cervical, nos ombros. Ela não pulsa, ela não dá aversão à luz, som, cheiro, tá? Tem uma característica muscular muito evidente, mas ela não vem do músculo. Isso que é o mais louco. A origem dela não é do músculo, né? Ela tem uma característica muscular muito evidente, mas ela não vem do músculo. Exatamente de onde ela vem, a gente não sabe exatamente, né? Um dos gatilhos mais importantes para a tensional é o estresse, sem dúvida alguma, né? Então, o estresse, a falta de sono, sono irregular, isso acaba atrapalhando, né? A Maria tá falando que o meu som tá ruim. Tá ruim pro pessoal ou não? Para mim tá bom. Tá ok? Pro pessoal, dá um feedback aí, pessoal. Dá um feedback, qualquer coisa. Renatinha, que tá aí, dá um feedback aí, galera, por favor. E depois a gente tem a cefaleia cervicogênica, né? A cefaleia cervicogênica, como o próprio nome diz, é aquela dor de cabeça que vem do pescoço. Então a pessoa tem uma disfunção no pescoço, né? Ah, tá ruim, ó, pessoal. Como se algum microfone estivesse aberto. Tá dando eco. Tô escutando um eco, sim. Pode ser o meu, porque eu tô sem fone. Meu fone caiu. Vai falando que eu vou colocar o fone, às vezes melhora o seu. Tá. Tá? Aí, senão a gente acompanha. Porque o meu fone caiu. Como a internet caiu, aí o fone caiu. Essas coisas de internet, doido. Tá. É porque a internet aqui tá legal. A minha internet tá legal também, mas eu acho que é só o som mesmo. Mas vai lá, pode ir falando. Eu vou colocar aqui. E aí a cefaleia cervicogênica é aquela cefaleia que vem do pescoço. É uma cefaleia que o paciente tem uma disfunção no pescoço e isso gera dor de cabeça, tá? Normalmente esse paciente ele tem diminuição da amplitude de movimento para um lado e normalmente para o outro não. Ó, ficou bom agora. Era o meu. Ficou bom. Era o meu. Vê, dá o feedback aí, galera, se melhorou. Para mim sumiu o eco. Vamos ver.
Para mim tá ótimo. E aí o paciente, o que ele percebe na cefaleia cervicogênica? Ele percebe que ele tem um lado mais travado do que o outro, o que não necessariamente acontece na tensional e na migrânia. O paciente pode ter o pescoço livre. A cervicogênica, ela não pulsa. A cervicogênica, ela dói de um lado só e a gente sempre fala que ela é side lock, ou seja, ela é sempre de um lado. Então, se dói do lado direito, é sempre do lado direito. Se dói do lado esquerdo, é sempre do lado esquerdo. Raramente dói toda a cabeça. Tá? Então, a cefaleia cervicogênica é aquela que vem de uma disfunção da cervical alta, de um lado só, não muda o lado, não pulsa, não dá fotofonofobia, é de leve a moderada, e o paciente é característico, normalmente ele fala, ó, quando eu giro para a direita, quando eu rodo para a direita, ó, me dói o lado direito. Mas é quando eu rodo para esse lado, tá livre e não dói. Então isso é bem característico da cervicogênica. E a secundária uma DTM, ela é muito simples de entender. É aquele paciente que tem uma disfunção realmente da ATM, ele tem aquela dor que vem da disfunção. Então, você cuida da disfunção, a dor de cabeça some. Ela é muito parecida com sinais e sintomas de uma cefaleia tensional. Então, pode até confundir, né? Será que está vindo da ATM ou será que é uma tensional mesmo? Às vezes, o diagnóstico torna-se até desafiador. Você não consegue fechar. O que dá para entender é, quando você recebe um paciente que está se queixando de dor na ATM e dor de cabeça, veja de fato se ele tem dificuldade ao abrir a boca, não só a dor. A dor pode ser simplesmente um reflexo da inervação do trigêmeo, né? Então, veja se ele está com dificuldade ao abrir a boca, se ele tem diminuição da amplitude de movimento, se ao mastigar ele sente muita dor. Então, ele tem que ter sinais característicos da DTM. Se ele não tem dificuldade nenhuma em abrir a boca, não dói, não fadiga a musculatura quando come, quando mastiga, dificilmente é da ATM. É mais uma tensional. Então, assim, resumidamente é isso. Maravilha. Resumidamente, já deu uma super explicação aí, muito bem. Legal. Antes da gente entrar na parte de avaliação, Uhum. tem duas coisas que eu queria te perguntar. Uma, eu queria que você falasse um pouquinho da cefaleia em salvas, porque é uma cefaleia que de vez em quando tem uma postagem, alguém, né, coloca alguma coisa da cefaleia em salvas, e aí sempre vem algumas perguntas sobre ela. E outra, eu queria que você falasse um pouco das questões emocionais com relação à cefaleia. Você já falou um pouco da tensional, né? Uhum. Mas queria saber se tem mais alguma coisa que você queria falar em relação às questões emocionais. Uma coisa que me chamou muita atenção, e aí eu não sei o que você acha disso, assim, são as crenças relacionadas à cefaleia, né? E aí a gente, claro que daria uma live só para a gente falar sobre isso, mas uma vez a gente estava fazendo uma caminhada com os amigos e uma amiga minha falou assim, eu tenho muita cefaleia, porque quando eu vou ficar menstruada. E aí eu falei assim, por quê? Aí ela falou assim, porque a minha mãe tinha cefaleia quando ficava menstruada. Aí eu falei, mas você tem uma irmã. A sua irmã também tem cefaleia quando fica menstruada? Aí ela falou, é de família. Eu falei, sua irmã também? Não, minha irmã não. Eu falei, como assim sua irmã não fica? Então eu queria que você falasse aí alguma coisa, o que você acha disso pra gente, sobre essas crenças. Então, assim, primeiro, em relação a salvas, a gente chama de cefaleia em salvas, é uma cefaleia que a gente fala que é de uma categoria de cefaleias chamada cefaleias trigêmino-autonômicas. Então, elas possuem um conjunto de cefaleias, a mais comum é a em salvas. É uma cefaleia que tem sinais e sintomas de disfunção autonômica junto com a dor. Então, é uma cefaleia unilateral, a dor é severa a severíssima, né? A gente pode dizer assim, porque é uma dor realmente muito forte. As pessoas dizem que é a pior dor que já sentiu, a pior dor do mundo, né? A vontade de bater a cabeça na parede, né? Ela chega a ser pior que a crise da migrânia, muitas vezes, né? É uma cefaleia que o paciente vai ter a dor unilateral, normalmente daquele lado só, vermelhidão no olho, congestão nasal, né? O olho edemaciado,
tá? Normalmente aparecem essas características. Esse paciente, ele tem uma intensidade, como eu falei, de severa a muito severa. Ela é impulsos, né? Então ela vem forte, 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 fica. Depois ela passa, então ela pode durar de 15 a 180 minutos, mais ou menos. E ela vem em salvas, ela vem em impulsos, né? Então o paciente, ele tem normalmente um período, às vezes ele fica aquele mês inteiro tendo, né? Ela vem forte várias vezes ao dia, por exemplo, né? E o mais curioso dela, que a gente não sabe exatamente por quê, e hoje eu estava atendendo uma paciente, aliás, antes de chegar aqui para a live, eu estava atendendo uma paciente que o marido dela tem salvas e ela fala, todo mês de setembro ela aparece. Então é uma coisa muito curiosa. A gente não sabe exatamente por que isso acontece, mas ela é meio sazonal nesses pacientes. Então ela fala, como esse, aparece normalmente em setembro, aparece normalmente no frio, aparece normalmente no Pode ter, isso que eu ia calor. perguntar, se pode ter relação com o clima. Pode ser, Ninguém né? sabe. E ela, a gente não sabe exatamente o porquê disso, né? E é uma dor de cabeça que realmente incapacita. O paciente, ele para tudo que ele estiver fazendo. Se alguém nunca viu uma crise de salvas, é muito fácil ver. Basta entrar no YouTube e digite, né? Crise cefaleia em salvas ou cluster headache, né? Então, cluster headache, você vai descobrir ali o que é. O paciente filma ele tendo uma crise cefaleia em salvos, então ele começa a gritar, é feio de ver, mas se alguém tiver curiosidade, né? E um dos tratamentos mais que mais tem efeito ali para sair da crise não é analgésico, não é anti-inflamatório, é oxigênio a 100%. Então o paciente, Nossa. normalmente ele tem um cilindro de oxigênio em casa, muitos, que tem a cefaleia em salvas mais crônica. Então ele vai lá, faz um oxigênio a 100% e a dor de cabeça rapidamente ela diminui. Parece haver, durante a crise, alguma alteração da perfusão de oxigênio e quando você faz quando você Melhora. faz oxigênio, melhora essa perfusão e aí cerebral. E aí o paciente melhora. Não é tratamento, ali é o agudo, né? A gente está com dor de cabeça, a gente toma dipirona. O paciente em salvos, ele vai lá e faz o oxigênio. Né? Então, às vezes, cai num pronto atendimento que não tem um neuro que saiba disso, o paciente está complicado, porque vão ficar em cima de medicação, melhora, mas não é aquela Não coisa, resolve. né? Então, ela tem essa relação curiosa, né, com o oxigênio. E como ela é trigêmino autonômica, a dor trigeminal, a dor neuropática, ela é uma coisa excruciante. É uma coisa assim, que além do pulso, né, ela é uma dor muito forte. Então, o paciente ele tem vontade de se matar de tanta dor. Mas do jeito que ela Tanta vem, dor. ela vai embora. Então, do jeito que ela vem, ela vai embora. Quem já teve alguma crise aí de dor trigeminal, do trigêmeo, vai entender mais ou menos o que é isso. Aquela dor muito forte de um lado, aperta, depois passa. Né? Então, tem tratamento aí profilático e tem o tratamento abortivo, que o mais comum é o oxigênio. Aí depois você me perguntou a questão das... Samuel, antes só, é porque a pergunta aqui da Anne tem a ver com isso que você acabou de falar. Se isso pode gerar alguma outra patologia neurológica durante uma dessas crises da cefaleia em Não, salvos? não tem uma relação direta, não. Né? Assim como as salvas não deixam sequelas, outras dores de cabeça não deixam sequelas. Na migrânia com aura, que aliás até esqueci de falar da aura, né? Os pacientes que têm migrânia com aura, é um fenômeno neurológico que o paciente ele sente pré-dor. Então, pré-crise de dor, ele vê alguns pontinhos brilhantes, às vezes uma visão embaçada, e aquilo ali vai aumentando gradativamente, e ele coça o olho para saber o que é, e não sai, ou ele perde a visão parcialmente, é até perigoso se ele estiver dirigindo, alguma coisa assim, e depois, isso dura de 5 a 60 minutos, depois passa. Pacientes com migrânia com aura, normalmente tem risco aumentado de algumas doenças, como por exemplo o AVC. Então, tem que prestar atenção nisso. Algumas doenças vasculares, por exemplo, como neurovasculares, como o AVC. Né?
A Que Paloma mais? está perguntando se a cefaleia em salvas tem alguma causa. Ela Já é, sabe se é alguma causa. então, ela é primária, ela é uma cefaleia considerada primária. Cefaleia considerada primária, a dor de cabeça é a própria doença, ou seja, ela não tem uma causa estabelecida. Assim como a migrânia é primária, não tem uma causa estabelecida, é genética. É genético. Então, filhos de pacientes com migrânia têm chance de 2 a 3 vezes mais de ter migrânia. Salvas, a mesma coisa. Mas são primárias, ou seja, a gente não sabe exatamente por que aparece uma crise. É diferente da cervicogênica, né? Que ela é secundária. Você cuida do pescoço, some. De onde que ela veio? Do pescoço. Resolve. Secundária DTM. De onde que ela veio? Da TM. Você cuida e resolve, Sim, né? É isso, não tem uma perfeito, causa estabelecida, não. Até o perfeito. momento, né? Até o momento. É. A outra coisa que eu te perguntei foi sobre as crenças e as questões emocionais. Tá. A Sociedade Internacional de Cefaleia considera o estresse como o primeiro gatilho, o primeiro start de uma crise de migrânia, né? Então, o estresse mantido, né? Vamos dizer assim, o estresse de uma forma geral, ele gera vários efeitos ali, metabólicos, endócrinos, que faz com que o paciente desperte uma crise de migrânia ou uma crise de tensional, mesmo uma cervicogênica, DTM. Então, assim, é a primeira causa, é o primeiro gatilho. A gente não pode negar, hoje é considerado o primeiro gatilho. As crenças do paciente em relação à dor de cabeça também perpetuam o problema. Então, é muito comum o paciente falar assim, mas eu fiz o exame e não deu nada. Ele está triste porque não deu nada. Ele espera um tumor, ele espera uma... Eu falo, não, mas que bom, comemore. Né? Comemore que não deu nada, né? No exame de imagem. Né? Outra coisa muito comum, né? É o paciente que ele tem a cefalgiofobia. Então, cefalgiofobia é o medo de ter dor de cabeça. É aquele paciente que anda com analgésico na bolsa ou na mochila. Se por um momento ele lembra que ele esqueceu de comprar, pode ser que ele estava super bem. Buf, vem a dor. Então, pacientes com dor de cabeça, principalmente pacientes que já têm uma cefaleia mais crônica, as crenças, essas questões emocionais interferem e muito negativamente. Então, não é que ela é a causa, hoje a gente entende que não é que ela é a causa, mas ela perpetua, ela piora a dor de cabeça. E muitas vezes o paciente não precisa da medicação, ele não precisa tanto da fisioterapia, ele precisa cuidar dessas questões, cuidar do transtorno de ansiedade, cuidar do transtorno depressivo, que tem relação direta com dor de cabeça, com a síndrome do pânico, cuidar dessas questões, paciente hipervigilante, paciente catastrófico. Isso aí não adianta. Se ele for fazer a fisioterapia ou se ele for fazer tratamento clínico com remédio, não vai melhorar eficientemente se ele não cuidar dessa parte. Então não adianta. Pegou um paciente com dor de cabeça, dá uma olhada como é que está isso aí e vá reeducando. Se você não reeducar isso ou se não encaminhar para um profissional especializado, como o psicólogo, o psiquiatra, né, a coisa não vai andar como você gostaria. É perigoso você dá um passo e 2 para trás. Então você fica naquele negócio, você fica às vezes patinando, né? Interfere diretamente, diretamente. Maravilha, muito bom. E o que a gente tem hoje, assim, como é que é o processo hoje de avaliação e diagnóstico da cefaleia? Da parte O que a gente tem fisioterapêutica. hoje para poder, da parte fisioterapêutica, assim, para a gente poder fazer essa avaliação? Tá. Então, em primeiro lugar, assim, essas cefaleias, elas são todas clínicas, a avaliação. Então, você não necessita de exame de imagem, né? São pelos sinais e sintomas. Então, a primeira coisa que o fisioterapeuta ele precisa aprender são os critérios diagnósticos, né? Porque é isso que vai guiar se ele vai ter um melhor prognóstico ou não. Então, precisa aprender os critérios diagnósticos. O fisioterapeuta, ele cuida das disfunções, né? Ou das incapacidades ali que a dor de cabeça gera. Então, o paciente com migrânia, o paciente com tensional, eles desenvolvem disfunções cervicais que se tornam gatilhos importantes para essas dores de cabeça. Então, a primeira coisa é conhecer os critérios diagnósticos, né, para você poder se direcionar. E existem alguns testes específicos, e acho que dentro dos testes, eu gosto muito de salientar o FRT, para quem não conhece.
O FRT é um teste que a gente chama de teste de flexão e rotação, Flexion Rotation Test. Então, é fácil de entender. O paciente fica em decúbito dorsal, você vai flexionar todo o pescoço dele, vai rodar para um lado, vai rodar para o outro, e você espera pelo menos 45 graus de um lado ao outro. Se ele tiver perda de 10 graus ou mais para um lado ou para o outro, pode ser no olhômetro, e dor, significa que ele tem uma disfunção da cervical alta. Isso para o fisioterapeuta é muito importante. Por quê? Pacientes que têm disfunção da cervical alta, a gente tem que entender que as raízes altas da cervical, elas se conectam com o trigêmeo no tronco cerebral. Então, há uma sobreposição anatômica ali. Então, vem as informações do trigêmeo, vem as informações das raízes altas da cervical, elas se sobrepõem e sobem para ser interpretadas no cérebro juntas. Por isso que um paciente que tem dor de cabeça tem dor no pescoço. O paciente que tem dor no pescoço pode ter dor de cabeça. Essa é uma explicação neuroanatômica, neurofisiológica. Então, se o paciente tem uma disfunção na cervical alta e você percebe pelo FRT, isso é um sinal de que, opa, peraí, ele tem dor de cabeça e dor cervical. Tem um FRT positivo. Se eu intervir nisso, eu melhoro a mobilidade, eu resolvo essa disfunção e melhoro essa aferência e eferência, né? Aquela descarga nociceptiva ali para o tronco, eu faço isso, né? Eu diminuo e aí o paciente fala, nossa, agora minha dor de cabeça está bem melhor. Vinha até o fundo do olho, né? Ela fazia isso até o fundo do olho. Agora não está vindo mais. Então, uma dica que eu dou para os fisioterapeutas que vierem aqui, para os estudantes de fisioterapia também, não deixem de incluir esse teste, né? Então, a gente avalia na parte articular o FRT para cervical alta. Cervical alta é muito importante. Muitas vezes é a gênese ali de uma dor de cabeça, como, por exemplo, a cervicogênica. Então, avalie isso. Diminuição da amplitude de movimento e dor local. A gente avalia muito a questão muscular por um teste chamado CC. Samuel, desculpa te cortar. É pelo nervo occipital maior, a famosa neuralgia de Arnaud, que sai ali de C2, é isso? É isso. Beleza. Tá ótimo. E aí, em relação à questão muscular, a gente também sabe que os pacientes com dor de cabeça, na sua grande parte, a gente não sabe exatamente o porquê, mas a gente sabe que eles desenvolvem uma alteração do recrutamento, da ativação de alguns músculos cervicais, que são dois, flexor longo da cabeça e flexor longo do pescoço, que a gente não consegue palpar, mas eles são músculos importantes, proprioceptivos, de suporte. O que se descobriu resumidamente? Que nos pacientes com dor de cabeça, principalmente cervicogênica, esses músculos estão com déficit de ativação. E aí quem está com muita ativação são os flexores superficiais, a esternocleidomastoide e o escaleno. Então, eles tentam fazer a função deles mesmos e dos flexores profundos. E aí o paciente muda a propriocepção, muda toda a questão ali, né, neuromotora, e isso pode ser também mais um gatilho de dor. Então, fica um círculo vicioso. Aí o fisioterapeuta vai lá e corta isso, né? Ele corta o mal pela raiz, ou seja, então ele avalia isso, vê que está presente e aí ele trata isso. Como é que eu avalio isso? O CCFT é simples também. Você põe o paciente em decúbito dorsal, pede para fazer um movimento muito suave, que é o movimento de concordância que a gente fala. Então, como se eu estivesse concordando com alguém, eu vou pedir para ele concordar e segurar. Algumas vezes. Então, você pode pedir até umas 5 vezes. Número 1, se ele sentir dor ao fazer esse movimento, possivelmente CCFT positivo. Número 2, se ele não conseguir executar movimento, isso é o sinal mais evidente, ele não consegue, ele não tem coordenação motora para fazer isso, quer dizer, flexor profundo não está legal, está entrando só esternocleido. CCFT positivo. Sentado ou deitado que você deitado, faz, Samuel? Sempre decúbito dorsal. Deitado. Né? O paciente levanta a cabeça, você pede só para ele fazer a concordância, ele levanta a cabeça. Também CCFT positivo, porque ele não consegue, né? E aí o que você faz? Eu não sei se quiser, já fala até, já emenda o tratamento, mas o que você faz? Você usa o mesmo movimento para tratar, para ativar essa musculatura. Então, se eu fosse elencar, assim, critérios diagnósticos, em primeiro lugar,
avaliação da mobilidade articular. Então, o paciente tem que ver a amplitude de movimento e ver principalmente o FRT, porque a cervical alta é importantíssima da dor de cabeça, tem uma relação direta com todas. E a questão muscular, principalmente pelo CCFT. Seria isso. Mais específico. Pessoal, só esses últimos 5 minutos já valeu a live inteira, hein? Essa live tá mais. Já tem que assistir de novo, pessoal. Maravilhoso. Muito bom, Samuel. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, antes da gente entrar na parte do tratamento, que você já deu aí dicas de avaliação aí, já fantásticas pra gente, dicas de avaliação, da parte de avaliação. Dentro da osteopatia, né, eu sou osteopata, e dentro da osteopatia, a gente fala muito da parte vascular e relaciona a parte vascular do crânio com a cefaleia. E aí eu queria que você falasse se você sabe se tem alguma coisa de pesquisa sobre isso, ou o que você acha disso, o que você verifica isso na sua prática clínica em relação à parte mais vascular mesmo, tanto de arterial e tanto de drenagem. Tá. Eita, ficou sem som. Ficou sem som, Aí, pelo menos para mim. Ah, voltou. Obrigada. Voltou? É que Voltou. ligaram para mim nesse momento, eu fui desligar. Tá bom. Aquelas coisas de telemarketing, acho que devia ser, né? Isso, acontece. Como eu não sou osteopata, eu não tenho a formação de vocês, eu não tenho o conhecimento que vocês têm. Né? Não, mas assim, eu queria que você falasse para mim que dentro da sua prática, o que você vê, o que você acredita em relação a isso, ou se você não vê nenhuma correlação, o que você acha disso? Eu posso falar assim, o que a gente tem até o momento de pesquisa. Aqui eu até abro um parênteses. Maravilha. Até abro um parênteses aqui, porque existem muitos terapeutas mais puristas, né? De falar assim, olha, se não tem evidência, não existe e tal. Não e tem. eu sou um pouco mais flexível. Eu falo, olha, talvez por enquanto nós não temos evidência disso, mas pode ser que daqui a um tempo a gente tenha. Então, eu sou um pouco mais flexível. Em relação às dores de cabeça, vamos falar dessas principais. Até o presente momento, nós não temos evidência de que alterações vasculares, né, poderiam ser um gatilho. Entretanto, lá atrás, há alguns anos, há algumas décadas atrás, a teoria vascular era muito forte. E ela foi perdendo espaço, principalmente na migrânia, ela foi perdendo espaço porque perceberam que a condição parecia mais cerebral. Então, uma questão mais de alteração da atividade elétrica, uma tempestade cerebral. Né? E hoje está caindo mais ainda, a migrânia é muito interessante, né? Está caindo mais ainda para alguns íons, sabe? A coisa está andando tão assim no micro, né? E parece que são déficits de alguns íons que você tem que também suplementar e o paciente ficar bom. Então, por exemplo, está se suplementando com magnésio hoje em dia, pacientes com dor de cabeça. Né? Mas a questão vascular... O magnésio treonato, porque o treonato é o que eu li que tem mais relação com a parte do crânio. Eles usam treonato, dimalato também, né? São os dois magnésios. O dimalato também tem muita relação com a parte muscular também. Muscular. Então tem se receitado isso prescrito. Na questão então eu falei da teoria vascular, ela tem perdido espaço por causa dessa questão elétrica, mas o mundo muda assim, né, muito acelerado. Então, na questão vascular, a gente não percebe que existe, parece, uma relação direta. Agora, o que levanta uma suspeita interessante, e aí também eu até gostaria de te ouvir, porque levanta uma suspeita interessante na migrânia, porque os pacientes com migrânia com aura tendem a ter mais eventos vasculares. Então, veja que a teoria não foi abolida 100%, porque os pacientes com migrânia com aura, por algum motivo, eles tendem a ter risco aumentado de doenças vasculares ou neurovasculares, como, por exemplo, o AVC. Né? Então, até o momento, tá assim, não é mais a teoria vascular, é uma teoria que ela é genética e tem uma alteração da atividade elétrica, de alguns íons, etc, etc. Mas será que não tem nenhuma questão vascular?
Pode ser? Pode ser. Acho que tem muita coisa ainda para ser estudada, né, É, Samuel? é. Muita coisa. Muita coisa pra gente aprender, Com né? certeza. Pode ser. Sim, sim. Mas já mudou muito, né? Já vem melhorando muito em relação a esse assunto, né? Assim, de conhecimento, de pesquisa. Acho que vem surgindo muita curiosidade em relação aos pesquisadores, então vem melhorando aí o que a gente vem sabendo sobre a cefaleia, né? Pelo menos é a É, percepção que eu tenho. Não sou uma grande estudiosa de cefaleia, estudioso aqui é você, imagina. mas é a percepção que eu tenho. Não, mas é isso mesmo. É isso, né? Queria que você falasse um pouco sobre o tratamento. Como é que é a abordagem do fisioterapeuta no tratamento das cefaleias? Tá. Vai depender também do tipo de dor de cabeça. A gente cuida de todas? Cuida de todas. Algumas a gente cuida mais, outras a gente cuida menos. Mas isso também vai depender do perfil do paciente. Vamos começar pela mais comum. A cefaleia cervicogênica, eu falo que é a cefaleia do fisioterapeuta. Né? É aquela cefaleia que vem do pescoço, vem de uma disfunção da cervical alta. Então, você mata a pau, porque a partir do momento que você sabe quais são os critérios diagnósticos, você sabe o que acontece ali, baseado nesses achados da avaliação que a gente conversou, você vai intervir nisso. Então, você vai melhorar a amplitude de movimento da cervical alta, corrigir a disfunção ali, seja com mobilizações ou manipulações, fica a critério do fisioterapeuta, da manualidade dele, e por meio da questão muscular, que precisa cuidar, que é esse teste que eu falei, você vai usar isso como tratamento. Então, você pede para o paciente fazer normalmente 2 vezes ao dia. Aí eu peço normalmente para começar aí 2 vezes ao dia, 2 séries de 8 repetições. Ele vai deitar lá logo pela manhã, pode ser, à tarde e à noite. Manhã e noite, manhã e tarde, tarde e noite, enfim, ele escolhe 2 vezes ao dia. Ele faz o movimento, segura 5 segundos e volta. Sempre deitado em decúbito dorsal. Faz o movimento, segura e volta. Esse tipo de exercício aumenta a ativação dos flexores profundos. E depois a gente vai evoluindo, né? Então a gente tem que melhorar esse controle motor. Né? Então, corrigir a parte articular, corrigir a parte muscular. Estão me ouvindo? Deu Estou uma... te ouvindo. Voltou. Só travou um pouquinho, mas a gente continuou te Tá. ouvindo. Você corrige a parte muscular e a parte articular. Então, cefaleia cervicogênica é teoricamente simples, assim como a DTM. Corrige a DTM, ok. Quando a gente vai para a questão da tensional e da migrânia, a coisa muda um pouquinho de figura. A tensional, ela tem um componente muscular muito evidente, mas ela não tem normalmente problemas articulares. Ele não tem problemas articulares. Normalmente a tensional, o paciente tem problemas miofaciais, vamos dizer assim, musculares. Então, o que você vai cuidar ali? Você vai cuidar da questão muscular. Normalmente eu começo brincando assim, eu falo que eu faço uma limpeza cervical. O paciente vem com dor em toda a região da cervical, muita sensibilidade aumentada. Então, normalmente, eu libero os pontos gatilhos ali locais e faço uma liberação miofascial específica naquela região, algumas técnicas que eu gosto, né? Normalmente na primeira sessão, para ele já sair melhor. E esse paciente, aí vem. Eu não cuido. Aí que a gente tem que ser não só fisioterapeuta, a gente tem que entender que nós somos profissionais de saúde como um todo. Então eu quero vou olhar a questão muscular, vou te aliviar, mas eu quero entender do que está acontecendo. Como é que está o teu dia a dia, como é que está o teu trabalho, como é que está o teu sono, como é que está a tua hidratação, como é que Seus níveis de estresse. como é que está o estresse. Se a gente não cuidar disso, o paciente com tensional não melhora. E normalmente aquele paciente workaholic, é aquele paciente que trabalha bastante, aquele paciente Que que não faz atividade não física, faz, exato, bem lembrado, que não não faz atividade medita. física, não medita. Então é um paciente que precisa melhorar os hábitos. Então tem uma questão muscular, claro, mas isso vem de várias coisas. Tem a questão emocional envolvida, tem o sono, tem o estresse, a falta de atividade física. Você começa a regular isso, o paciente ele voa, ele melhora. Então, pode ser que ele tenha essa questão do CCFT, então você tem que examinar. Pode ser que ele tenha esse FRT positivo, se tiver você vai cuidar. Mas é uma questão mais de, vamos dizer assim, em português claro, mais de relaxamento muscular ali e tentar entender por que aquilo ali está acontecendo. E normalmente são fatores contextuais, assim, então sono, estresse, alimentação, né?
Então, assim, estou tentando resumir, né? Existem alguns pormenores, mas estou tentando resumir. E a migrânia, mais de 70% dos pacientes com migrânia têm uma disfunção, têm disfunções cervicais e que viram um gatilho enorme para as crises de migrânia. Então, a maioria dos pacientes com migrânia vão apresentar disfunções cervicais. Então, pode ser diminuição da amplitude de movimento, tensão aumentada, como parece na tensional. Então, a gente vai investir nisso, com a liberação de pontos gatilhos, liberação miofascial. Tem uma alteração da ativação dos flexores profundos, não são todos, mas isso acontece. E aí a gente vai normalmente intervir nisso. Mas tem 2 poréns aí. O primeiro, os hábitos de vida do migranoso precisam ser muito bem trabalhados. Mesma coisa. Sono, estresse, alimentação, atividade física e hidratação. Então, os pacientes com migrânia tendem a desidratar mais por uma alteração ali em tálamo, hipotálamo. Eles tendem a desidratar mais. Então, é um paciente Interessante. que ele desidrata mais, ele desidrata na crise, e aí a desidratação faz com que ele tenha mais crise. Então, pacientes com migrânia, eu gosto de passar uma continha, se todo mundo quiser, pode até anotar. Eu passo normalmente 35 ml por quilo corporal, que é uma média aí da Associação de Nutrição, 35 ml por quilo corporal. Então, cada paciente tem um peso corporal, então você tem mais ou menos necessidade de água. Tá? Então, vale a pena o paciente também prestar atenção na hidratação. Só que é um paciente muito sensibilizado e tem uma questão emocional também muito grande, mais do que a tensional. Então, a gente está falando de fisioterapia aqui, mas a gente não pode esquecer, né, que a gente é profissional de saúde e tem que falar dessas questões com o paciente. E às vezes o neuro não fala. Ele lembra, assim, superficialmente e passa batido. E a gente vai ver esse A paciente... gente acaba tendo muito contato, né? Sim. Eles mesmos falam isso, né? Eu tenho uma colega aqui, neuro, que ela fala, vocês ficam mais tempo com o paciente com dor de cabeça, então dá para descobrir, puxar mais coisas, né? Então, tem que bater nessa questão emocional também. O paciente normalmente tem alguma condição que precisa ser resolvida, porque isso pode estar perpetuando consideravelmente. É um paciente com uma sensibilidade aumentada a tudo. Então, é um paciente que tem predisposição a transtorno de ansiedade, a transtorno do pânico, a transtorno depressivo, né? Um paciente mais angustiado. Então, é comum isso. É comum. Né? E a gente tem que intervir. Não que você vai intervir nas questões emocionais, mas você tem que mostrar isso para o paciente, né? E, se preciso for, encaminhá-lo para o profissional que trabalhe com ele. Eu gosto muito de passar, eu mando para eles uma rotina de sono, então, que é a higiene do sono. Eu gosto muito eu passo a continha, eu faço ali na hora para ele, da hidratação. Eu vou discutindo muito a questão do estresse com ele. E aí eu uso a atividade física como uma forma de diminuir o estresse dele. Porque ele é um potente analgésico, a atividade física é um potente analgésico, com bastante evidência para diminuir a frequência das crises e da dor, e diminuir essa sensação do estresse e tal. Então ele vai gastar aquela energia. Ajuda a equilibrar o sistema nervoso autônomo, né? A atividade física já tem várias comprovações aí dessa parte. E aí eu falo, vamos começar com alguma coisa? Eu tento fazer com que ele... isso é uma dica legal também. A primeira coisa, ver o que ele gosta de fazer, o que ele tem prazer em fazer. Eu não tenho prazer em nada, eu nunca fiz nada. Então vamos tentar descobrir alguma coisa? Né? Então vamos tentar descobrir se é bike, se é caminhada. E vamos começar devagar. Vamos começar 2 vezes por semana, meia horinha. Atentem-se a uma coisa importante. Quem está aqui como físio, né, estudante, pessoas também pacientes. Paciente migranoso, muitas vezes ele quer fazer atividade física e ele não consegue porque dói. Porque um dos critérios diagnósticos é piora com esforço físico. Isto não quer dizer que você não tenha que fazer. Você tem que fazer. Se andar 1 hora dói, ande meia hora. Mas ande para você obter os benefícios. Você vai educando o seu corpo, tirando aquele alarme de que fazer atividade física é igual a ter dor. Você vai educando, você vai obtendo os benefícios aí da atividade física e você vai melhorando. Então, não tem como a gente ficar só nas questões, vamos dizer assim, mecânicas. Vamos dizer assim, eu quero diminuir a facilitação nociceptiva ali
mobilizando a cervical alta para diminuir o impulso nociceptivo para o tronco cerebral. Pô, isso é show de bola, pode fazer. Quero melhorar o controle motor, porque o Samuel falou lá que melhor... Show de bola. Mas nunca se esqueça dessas questões envolvidas, que é sono, estresse, alimentação, atividade física e hidratação, principalmente no paciente migranoso. Se ele não cuidar disso, a coisa não anda. E o legal da fisioterapia é que a gente diminui o abuso de analgésicos, né? O paciente, ele fica perambulando, às vezes, de um neuro para o outro, aí ele começa a tomar muita medicação, e essa medicação cria uma segunda cefaleia, que é pelo excesso de droga, né? E aí a coisa, para o neuro tirar isso, né? Ele tem que tirar, ele fala, ó, você vai ficar sem isso e vai tomar só isso aqui. Então ele tem um rebote, demora até 3 meses para passar esse rebote. Então, para não chegar nisso, vamos melhorar a sua qualidade de vida, né? Vamos melhorar a sua qualidade de vida, vamos melhorar o seu estresse, vamos melhorar o seu sono, vamos pôr atividade física, etc, etc. Então, basicamente, dá para a gente esmiuçar bastante coisa, mas basicamente acho que são esses os pilares, vamos dizer assim. Perfeito, muito bom. A Carol perguntou se a má postura pode causar a cefaleia tensional. Tá. Olha, por incrível que pareça, Carol, a gente tem percebido pela ciência que não, ela não causa. Se você tem uma postura, vamos dizer assim, entre aspas, ruim, você fica muito tempo numa mesma posição, há uma tendência, assim, de uma sobrecarga maior, mas normalmente esses pacientes que tendem a ficar numa mesma posição e que têm um cansaço, uma queimação, uma fadiga, normalmente são pacientes que têm baixa força muscular ali local, que eles não estão fazendo atividade física como deveriam. Então, hoje a gente fala mais para esses pacientes assim, ó, se mova mais. Não se preocupe tanto com a sua postura. Porque tem pacientes que têm postura ruim e não tem dor, né? Tem pacientes que têm postura ruim e não tem dor de cabeça. Então, fique menos tempo naquela posição, só fique o necessário e se mova, né? No inglês a gente fala de motion is lotion, né? Então, assim, o movimento é uma loção, né? É o que lubrifica, é o que faz bem, né? Faltou a palavra agora. É como se fosse um remédio, né? Aquela coisa que vai te fazer bem, né? Aquela pergunta, né? Qual é a melhor postura? É sempre a próxima, né? próxima. Mude de posição, mude de posição. Exatamente. Qual a melhor postura? A próxima. Então, mova-se, se mova, né? Se movimente, né? Então, pode ficar tranquila que não tem mais essa relação. O importante é, se você estiver incomodada com posturas no computador, alguma coisa assim, eu sugiro você ficar menos tempo naquela posição, vai se movimentando, mas, acima de tudo, comece a incluir atividade física com uma intensidade maior, um volume maior, que a tendência é que isso melhore com certeza. A Johanna falou o seguinte, que ela tinha crise de dores de cabeça sempre que fazia atividade mais forte. Já foi instruída a parar com o exercício, enxaqueca por esforço. Johanna, o Samuel hoje deu a solução para a sua questão, né? Então, é fazer atividade física. Começou a doer com 50 minutos, para com 40 e amanhã vai no 40 e vê se fica bem. É isso. Não é isso, Samuel? É simples assim. Se você tem o diagnóstico de enxaqueca, você não deve parar a atividade física, muito pelo contrário, né? Você tem que fazer, mas você vai fazer no seu limite, na sua tolerância. O teu corpo, você vai desalarmando, você vai diminuindo aquele alarme que está disparado muito fácil, muito rápido, de que movimento é igual dor. É aquela história assim, né? Sabe aquele alarme de carro que quando você um carro passa com som alto perto e o alarme do carro dispara? Às vezes acontece isso. Então o alarme do carro está tão sensível que qualquer coisa, uma balançadinha dispara. É o cérebro do migranoso. Quando você começa a atividade física, você quer começar tudo de uma vez, não vai dar certo, porque o seu cérebro, qualquer movimento pode te incomodar. Mas se você faz um submáximo, então você faz menos, né? Então você fala, nossa, eu caminho meia hora já começa a doer. Ok, faz 15 minutos, né? Você não vai atingir aquele cômodo. Vai tirando aquela informação para o seu cérebro de que você não pode fazer exercício, que o exercício é prejudicial. Você corta essa informação, né? E, naturalmente, você vai conseguindo fazer mais e mais e você vai dessensibilizando o teu cérebro. Isso que é muito, muito legal, né?
Assim como qualquer paciente com dor crônica, né, Vanessa? Então, você vai dessensibilizando esse Sim. paciente. O paciente com migrânia é um paciente com uma dor crônica, que vai dessensibilizando. Mas só para ficar claro, a migrânia, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, e tratamento bem... a gente tem tratamentos bem evoluídos aí, tanto no conservador, fisioterapia, o farmacológico, né? Então, a gente... Cirúrgico não, tá? Mas tratamento farmacológico, tratamento fisioterapêutico está bem evoluído. Maravilha. Bem, passa muito rápido, a gente só tem mais 3 minutinhos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso, Samuel. Como é que funciona a formação Cefaleia para fisioterapeutas? Tá. Pensando nessa ideia, né, de levar esse conhecimento, né, eu falo que não sou eu sou apenas um transmissor do que eu aprendi, do que eu aprendo, do que eu leio. Pensando em levar isso para os fisioterapeutas, a gente montou esse curso online, chamado Cefaleia para Fisioterapeutas. A gente está na 7ª turma, ele tem aí cerca de 2 anos, está na 7ª turma. O pessoal tem gostado bastante, porque não sou só eu, mas eu chamo professores assim, especialistas para falar de tontura, né? Para falar de zumbido, para falar de medicação, mindfulness, né? A questão da meditação. Então, é um curso nesse sentido. Então, são 50 horas de curso, né? São aulas comigo e com alguns professores convidados, né? E tem um diferencial que é o grupo do WhatsApp. Então, são mais de 3 meses que eles têm um grupo de WhatsApp, que eu falo que é um grupo que não fecha, de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado. Então, assisti o módulo de migrânia. Não entendi aquele negócio de aura. Manda lá que a gente vai responder. Então, me manda que você tem esse acesso comigo aí por um pouco mais de 3 meses, né? E a gente está na semana de lançamento da turma. As vagas se encerram amanhã, quinta-feira, até, a gente brinca, né? Até às 11h59. Então, até amanhã a gente encerra as vagas. Então, se você que está aqui, que é estudante de fisioterapia, ou fisioterapeuta que gosta dessa área, quer aprender sobre essa área, teoria e prática, né? A gente teve muito cuidado com a questão da prática, né? A gente filmou em até 3 ângulos diferentes para a pessoa ter a visão, né? Então tem a visão de cima, vai fazer o FRT, tem a visão do terapeuta, tem a visão lateral, enfim. Se você se interessa por essa área, terminando a live, vai lá no meu perfil no Instagram, clica num link que está lá na bio e faça a sua inscrição, porque a gente encerra as vagas amanhã. A turma a gente deixa normalmente pequena para eu conseguir dar atenção para todo mundo. Vou ficar muito feliz se algum estudante de fisioterapia estiver aqui, ou fisioterapeuta quiser se juntar ao time da Cefaleia aí, né? Vão ser muito bem-vindos. E a Jaque e a Ivana estão falando que fizeram e amaram. A Jaque está falando, vou fazer novamente. Então, o professor Pedro Paulo também que está aí, chegou, falou que também está fazendo, fez, acho que está no finalzinho, se eu não me engano, e amou, está amando o curso. Então, realmente está de parabéns aí pela sua formação. Acho que a gente precisa divulgar mais esse trabalho da Cefaleia, porque é muito paciente que sofre de cefaleia, que tem cefaleia, que a gente precisa que mais profissionais sejam formados nesse assunto para a gente poder ajudar mais pessoas. Porque o fisioterapeuta acaba confundindo um pouco as dores de cabeça, né? E aí isso atrapalha o processo de tratamento. Então, acha que tudo vem da cervical, né? Que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Um termo que eu acho muito legal, Vanessa, que é errado. O pessoal fala assim, eu tenho uma enxaqueca tensional. Não, você tem uma enxaqueca, né? E tensional é outra história. Então, esse tipo de coisa que o curso ele vem também para quebrar, né? A gente precisa ensinar para o fisioterapeuta como atender esses pacientes. Os termos corretos. Do jeito correto. São pacientes mais sensíveis, tem que tomar um certo cuidado. Esse é o propósito, né? As diferenças de abordagem de cada tipo, acho isso fantástico, né? Exatamente. Essa é a ideia do meu trabalho aqui pelo Instagram, mas também do curso online, né? É divulgar, tirar ali do laboratório, tirar ali, né, do livro, da pesquisa e jogar para o fisioterapeuta, que às vezes não tem acesso, sei lá, PubMed, não tem acesso a algumas coisas, e quer aprender esse negócio, né? Então, tá ali tudo mastigadinho para ele começar. Com certeza, maravilhoso. Zélio, eu trago aqui sempre convidados fantásticos. Sempre trazendo os melhores convidados, com certeza. Obrigado. Samuel, eu quero te agradecer demais pela oportunidade, incrível, aprendi pra caramba, muito obrigada.
Desejo muito sucesso nos seus cursos. Parabéns aí por trazer essa formação para fisioterapia, para levar para mais pessoas poderem ajudar os nossos pacientes. Queria que você desse seu recadinho aí final para a gente finalizar a live. Então, em primeiro lugar, quero te agradecer, Vanessa. Como eu falei, é uma honra estar aqui. Já te conhecia antes, não, mas nunca em live, assim, né? Queria te agradecer aí imensamente pelo convite. Me ponho à disposição sempre que você precisar, né? Da gente conversar, fazer outras lives. Quero agradecer também o pessoal que estava aqui, que gostou, que falou aí que gostou, né? Alguns alunos queridos estão aqui também. E vamos nela. Quem gosta da dor de cabeça, vamos para o time da Cefaleia aí para a gente ajudar mais esses pacientes aí, né? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade aí e pode contar comigo quando precisar. Beleza, eu que agradeço. Agradeço a sua disponibilidade, por você prontamente ter me respondido. Imagina. Pessoal, acho que deu uma travadinha aqui, vou esperar destravar para poder falar. Isso, voltou. Voltou para você, Samuel? Tranquilo. Voltou? Tá ótimo. Pessoal, muito obrigada, professor Pedro Paulo, a galera que está sempre aí comigo assistindo todas as lives. Na semana que vem, eu vou ter a presença da professora Karine Caligares, que é formada em Ciências Biológicas na Unicamp, tem bacharelado em... Voltou. Com especialização em acupuntura na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Beijing e mestrado em fitoterapia chinesa na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Beijing. E a gente vai conversar sobre como a avaliação da medicina chinesa pode ajudar na fisioterapia. Então, a gente vai tentar fazer um link aí da avaliação da medicina chinesa com a avaliação da fisioterapia e vamos ver que samba que vai dar aí, vai ficar muito legal. Muito legal. Tá bom, Samuel? Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo. Beijo. Foi uma honra. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.